Boa tarde. Vamos lá. Esperar a Jason entrar. Não entrou ninguém. Oi, Thiago. Bem-vindos, bem-vindas a Black to Black. É preta para as pretas. Esperar a Jason entrar, que ele vai fazer uma breve apresentação, explicar um pouco como é que vai acontecer essa semana. Cadê seu Jason? Olha aí, nossa convidada maravilhosa, Jadion, já tá por aqui. Eu clico. Como é que fixa? Boa tarde. Tentando fixar o comentário, Thiago. Manda no meu zap esse mesmo texto. Não, manda não. Como é que fixa isso? Jadion, tô esperando o Jason entrar para ele fazer uma abertura. Aqui, fixa aí comentário. Jason, meu filho. Opa. E aí, Cíntia? De máscara. Gostou? É, tudo high-tech, tudo movimento LGBT. E aí, boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Jason. Obrigada pelo convite. De nada. Estamos aqui para fazer essa semana maravilhosa, né? Se Deus quiser, está sendo já, né? Estou aqui trabalhando, estou aqui no estúdio já, tem novidades aí. A Blackstage não para, não. Eu te agradeço. Então, manda aí, dá essas boas-vindas aí pro povo. Explica mais ou menos como foi o processo e a gente depois começa. Então, galera, boa tarde a todos e todas. A gente está começando um novo projeto, né? Que é dentro da Black Live, fazer agora a nossa Black to Black. E vai ser um encontro só de mulheres, mulheres pretas. E aí era importante uma mulher para mediar, não é? Encontro. Aí eu chamei minha amiga Cíntia, maravilhosa, né? Para estar aqui com a gente. Ela prontamente aceitou. A gente fez uma relação bem legal de pessoas. Vai estar aqui nessa semana, passando muito conhecimento. E eu vim aqui só para dar essa... Olha, aproveita, passa aqui também. E aí eu aproveitei e vim aqui só dar as boas-vindas e passar o bastão para a Cíntia. Acompanhando do outro lado. Jadion já chegou aí, Cíntia? Já tá por aqui. Pronto, então fique à vontade. Obrigada. Axé, Jason. Obrigado, fiquem à vontade. Uma boa live, uma boa semana para todos nós. Beijo para todos. Fiquem com Deus. Axé. Axé. Tchau, tchau. Então, e agora a gente vai chamar a Jadion, né? Jadion, parceira, amiga de luta.
que vai vir conversar com a gente. E aí eu vou explicar um pouco. Preta, maravilhosa, axé. Oi, doida! Salve, Tá de salve. boa? Sexta-feira de Exu, Tranquilinho, amor. Tranquilinho com você. Entre nós fica tudo mais gostoso. Hoje, coisa boa, então, tu não sabe? Deixa eu me ajeitar aqui para ficar melhor. Pronto. Enquanto a gente se ajeita, eu vou explicar um pouquinho o que é que vai rolar essa semana, né? Certo. Jason idealizou essa empresa e abriu ela há um tempo, que chama a Black Stage. Ela é uma empresa que trabalha com produção de eventos, né, da área técnica e também com formação. Ele já vem nessa batalha, nesse trabalho há um tempo, e durante a pandemia ele começou a fazer as Black Lives. São lives com várias pessoas e, enfim, com vários temas. E aí, essa semana ele me chamou porque ele queria fazer uma semana só com mulheres que trabalham na área, né, que atuam, de certa maneira, na área de produção, que está envolvida com cultura de alguma maneira. E pensamos essa Black to Black, que é a preta para as pretas, né? E aí a gente elencou o nome de várias mulheres e nossa Jadion, queridíssima, vai abrir nessa segunda-feira essa nossa primeira live, né? E Jadion, quem é Jadion? Jadion eu conheço de muito tempo. A gente trabalhou junto no Movimento Doutora Nunca Mais, há uns anos atrás, já com cultura, fabricação de instrumento, música, estúdio, com crianças, filhas de pessoas que estavam Projeto Escola Aberta. Escola Projeto Aberta Escola também. Aberta. A gente tinha vários projetos lá que a gente já trabalhava junto, mas a cultura sempre esteve ali, né? Jadion é fundadora, né, da Yala Mukage, junto com a nossa queridíssima Vera Baroni, uma ONG que já está atuando há 18 anos no mercado, administradora, produtora cultural, articuladora de grupos de cultura popular, uma feminista preta maravilhosa, antirracista, dona e proprietária da empresa Cria Produções Artísticas e de Turismo. Então, uma preta que está aí no corre, na luta, né, para fortalecer. Mãe também, né, uma mulher de luta, moradora de um sítio também, que colhe, que planta, então lida com a terra. É isso, Jade, manda a tua ideia, por favor, esse comecinho aí. Diz para nós mais aí, como é que tá Jadion, me conta um pouco da tua trajetória, assim, para a gente começar a dizer a esse povo quem é essa preta maravilha. Então, muito massa, muito feliz e grata pelo convite da Black Stage, né, de estar junto com Cíntia, para a gente estar aqui nesse bate-papo. Eu acho que é uma conversa necessária, não só para o momento da pandemia, mas você falar de cultura, do cotidiano, do dia a dia dos mestres e das mestras de cultura popular, isso que a gente convive, porque, na verdade, eles e elas são uma enciclopédia, a gente aprende muito. Boa parte dos mestras de cultura popular, eles são analfabetos, mas são de uma sabedoria inigualável. E o espaço acadêmico não nos fornece. Mas o fazer cultural, o vivenciar, o brinquedo popular traz isso, né, para esse povo. E a gente conversar sobre isso, conversar sobre cultura, é conversar sobre vida, né? A gente tem o costume de achar que as políticas públicas, elas são a saúde, a educação, e esquece que sem cultura, né, não dá para viver sem o circo, viver só de pão. Então, é importante a gente ter essa conversa, até para, não digo esclarecer, mas escurecer há algumas questões que as pessoas têm muita dúvida, né? E há muita confusão do que seja esse cotidiano da cultura, principalmente quando você faz isso no lugar de uma mulher negra, né? Exato. E, assim, a gente acaba se aproximando da cultura popular
no dia a dia, né? Mas só que você avança, porque morando em Pernambuco, com essa efervescência, né? A gente tem o saber da cultura popular como uma coisa que é a base da nossa cultura pernambucana. A cultura popular, ela vem na oralidade sendo passada, constituída e sedimentando a cultura da forma que a gente tem hoje. A representação de Pernambuco como uma nação cultural, ela se faz com essa base da cultura popular, né? E aí você, para além de ser uma espectadora, você entra para o processo de representar, cuidar, enfim, ser uma produtora que cuida e apresenta esses artistas, né? Fala um pouco disso. Pois é, e assim, Cíntia, é muito importante. Eu tenho descoberto e tenho levado isso para a vida da minha filha, que a gente conversar com nossa mãe, nosso pai, sobre a nossa ancestralidade. Eu tenho conversado muito com a minha mãe de quem foi meu avô, minha avó, minha bisavó. Então, eu descobri muita coisa nessa conversa, né? Eu descobri, por exemplo, que meu avô tinha um cavalo marinho, era mestre de cavalo marinho em Serinhaém. O meu pai é um dos fundadores do primeiro coco do estado, que é o coco do mestre Goitá em Pontezinha. Então, meu pai era tocador e puxador de coco, né? Meu avô tinha um cavalo marinho. A minha bisavó era parteira e benzedeira, curandeira. Então, assim, isso está muito na nossa história, né? Nossos passos vêm de muito longe. Então, assim, eu sempre militei no movimento negro, né? Como uma mulher negra, inicialmente no MNU, onde era uma das poucas organizações do movimento negro no Estado. E esse áudio tá bom? O áudio tá bom? Tá bom? Perfeito. Perfeito. É uma das poucas organizações do movimento negro no Estado. Com o tempo, depois, a gente cria o Yalamucage, Sociedade de Mulheres Negras de Pernambuco, que foi, no tempo, a primeira organização de mulheres negras no estado de Pernambuco e uma das primeiras do Nordeste. No Brasil existiam poucas também. No Brasil existia a Crioula, existia a Deledé, mas poucas no Brasil e a Yala. Está no top ali, que ela é 10, crioula, o Yalamucage, verdade. Não, e ela vem depois. O Galedé já existia, mas é uma das primeiras, né, no país, a gente pode dizer. E mesmo nessa militância, a gente também contribui dentro do movimento feminista, no Fórum Mulheres de Pernambuco, nas ONGs como o Caju Parto. E a gente deu uma contribuição grande no Grupo Mulher Maravilha, em que a gente contribuía com as comunidades rurais quilombolas dando assessoria, né, durante o governo Lula. E isso foi tudo muito bom, mas sempre eu estava com o pé na cultura. Então, eu tinha um relacionamento com mestres de maracatu, como Malu, como o mestre Arlindo, Malu, enfim. Isso estava em mim e está ainda. Então, a militância e a atuação como produtora cultural sempre esteve casadinha. Mas até então eu não tinha descoberto isso, que estava, e eu renegava o tempo todo. Fazia teatro, eu inclusive ganhei prêmios de melhor atriz, fazia teatro no Cabo. Depois saí do Cabo para fazer teatro em Recife. Fizemos Casa Grande Senzala, Negro Rei, espetáculos, né, de teatro em que eu fui atriz, mas sempre com muita dificuldade, falta de grana, né, desemprego, tentando combinar isso com os estudos, com a militância. A Yalamucage foi uma organização que a gente criou de mulheres negras. Eu e muitas outras companheiras, Vera Baroni, várias tantas, que cria a Yala, e esse lugar de militância culminava com defensora de direitos humanos, porque eu também me tornei conselheira tutelar do Cabo. Então, depois do conselho tutelar, eu fui convidada para participar do Movimento Nacional de Direitos Humanos, o MNDH, aqui, do Estado. E a gente começou a se ver não só como defensora de direitos humanos, né, mas também começa a descobrir que a cultura também está dentro desse lugar. Passa tudo, né? Perpassa tudo. Foi então que a gente abre um edital do Funcultura, e a gente apresenta um projeto para
o maracatu, a Axé da Lua, que é o maracatu ao qual Malu, o mestre Malu, né, nosso querido Malu, é mestre, dono do maracatu, e a gente não aprova, mas para quem escreveu a primeira vez, ele passou nas 2 primeiras etapas. E naquele tempo, há o quê? 15 anos atrás, era muito mais difícil você habilitar um projeto de Funcultura, porque a Funcultura era um edital fechado, ele não era tão transparente, hoje melhorou muito, ele não era tão democrático, ele era muito fechado para pouquíssimos produtores captar aquele recurso. Então, a gente conseguiu. Isso nos estimulou. Então, no outro ano, 2 anos depois, que o edital foi lançado, ele era lançado a cada 2 anos, a gente tentou e a gente conseguiu. Então, foi aí que eu fiz, poxa, cultura é o meu lugar. Para além disso, eu não nego, eu sempre fui do PT, do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, né? E no PT a gente sempre trabalhava com cargos que era indicado pelo partido. E a gente teve que fazer um trabalho com mulheres. Eu cheguei a coordenar a Coordenadoria da Mulher de Olinda, e a gente sempre falava numa palavra muito mágica que era sustentabilidade, autossustentabilidade. Cria um grupo, o grupo tem que se tornar sustentável. Mas a gente nunca pensava essa autossustentabilidade para aqui, para nós, era sempre para fora, para os grupos, para as pessoas. E as figuras iam crescendo, iam fazendo mestrado e a gente só militando. Não que militar não enriqueça. Poxa, a militância é a minha escolinha para tudo, né? Como mulher negra, como feminista, antirracista e tal. Mas você tem que pensar no seu crescimento pessoal, né? E aí foi quando eu descobri que a cultura tinha muito a ver, que eu era boa naquilo, que eu escrevia projeto e aprovava. E foi quando eu comecei a juntar militância com cultura, com a produção cultural, na verdade. E aí eu decidi produzir só mulheres negras. Não, eu quero fazer um trabalho com mulheres negras. Eu comecei a fazer um trabalho com Isaá, com Edilza Aires, depois entrou grupos e homens negros, aí Tiger, Zebral, e Maracatus, Afoxés. E até hoje a gente está aí priorizando o povo preto na cultura, né? Os grupos de cultura popular, que é minha paixão. Cultura popular, ela não tem uma valorização que deveria ter, né? Infelizmente, ainda há uma subestimação do valor tão grande que tem os folguedos de cultura popular no Estado. E, consequentemente, dessa desvalorização, tem um cachê menor. Tendo cachê menor, pouca gente quer trabalhar com cultura popular. São poucos os produtores que investem, porque o investimento, o retorno é bem menor. Porque a gente também não vai ser hipócrita a ponto de dizer que a gente não ganha. Claro, eu hoje sobrevivo da produção cultural, né? E aí os grupos de cultura popular, o retorno é pequeno, mas poderia até não ter retorno nenhum. Tá em mim, é um grande prazer, sabe? Eu amo maracatu rural, amo. Inclusive, estou esperando terminar aí esse mal, que é essa pandemia, que tem dizimado tantas vidas, principalmente vidas pretas. Terminar para eu ir em Lagoa de Itaenga, para eu ir em Tracunhaém, para eu ir em Buenos Aires, rever, né, os brincantes. Porque eu me emociono até em falar, porque tem feito parte da minha vida. Quem já veio na minha casa sabe, eu moro no centro de Recife, um apartamento muito pequeno, e eles lotam a minha casa. Chegam cedo, que sai de Lagoa de Itaenga, por exemplo, de 5 horas da manhã, chegam aqui 7, 7h30, aí eu vou, faço um cuscuz, a gente faz, todo mundo junto, as mulheres, os homens se juntam, um lava o prato, o outro faz o cuscuz, o outro bota uma caixeira de fogo, e comemos juntos e juntas aqui na minha casa, porque é assim que eu sou recebida na casa deles. Quando eu digo que eu vou para lá, eles matam o porco, desculpe aí os veganos, mas é assim que eles fazem. E bota a cachaça aí na mesa, e bota a cerveja, e nos recebe muito bem com o que eles têm. Então, assim, é uma relação muito pessoal para além da relação de trabalho, sabe?
Enfim, tem muita coisa, tem muito pano para manga que a gente vai. Isso é a história que, enfim, você acabou também trazendo essa coisa de que o trabalho de produção te escolheu, né? É um negócio que vai, quando você tem ele na veia, você não escolhe. E profissão é isso, né? É como eu me descobri também cozinheira. É um negócio que ele tá em você e que quando você vê, você já está cuidando dos artistas. Eu acho que é isso que também é importante ressaltar. A representação da cultura popular não é algo que todo mundo quer, e ela é peculiar, né? Essa relação com o mestre, essa relação com as mestras, essa relação com esse saber que é ancestral, como você disse, que são de pessoas de seu pai, de pessoas que estão aí há muito tempo, que vêm construindo essa sociedade, que são, como você já ouviu com certeza falar muitas vezes, cultura de chão, né? Que são tratados de maneira diferente. Então, você optar por trabalhar com o nosso povo é uma coisa relevante e importante e é de ser louvado, né? Porque é um lugar que poucos querem. Mesmo que seja, a gente sabe que ninguém vai ser hipócrita de dizer que é um trabalho que não vai remunerar, que remunerar é importante, que a gente vai ganhar dinheiro, mas muitas vezes a gente vê poucas pessoas querendo trabalhar com esse, quer trabalhar com um grande artista, quer trabalhar com quem tem um número menor de pessoas, né? Porque é mais fácil de administrar, porque imagina você administrar um maracatu, são não sei quantas pessoas, o custo é muito alto, o valor do cachê sempre é pequeno, porque esse paradigma do cachê de cultura popular é uma coisa que precisa ser debatido ainda mais, porque como é que você tem uma agremiação de 100, 50, 200, 300 pessoas, e o cachê é menor do que, às vezes, uma banda de representação que tem, sei lá, 20 pessoas, né? Com tudo, né? Quando junta todo mundo, com produção, com produtor de backstage, com tudo mais, eles são um número muito pequeno. Então, você trabalhar, escolher trabalhar, foi um desafio. Antes de você falar, eu quero saudar e a Vera, que está aqui com a gente, né? Maravilhosa, sua bênção, Vera Baroni. Prazer tê-la aqui com a gente, e também fundadora da Oyala Mukaji. E é isso, e você ter escolhido esse lugar de trabalhar arduamente, né? Representando esses artistas, para a gente é louvável. Então, e você trouxe uma questão bem importante, Cíntia. Aquela coisa do chão, né? Da cultura de chão, que é os folguedos de cultura popular. Durante o ano, o maior momento em que os grupos têm a oportunidade de expressar os folguedos é durante o carnaval, né? Claro, tem os folguedos populares, os grupos de cultura popular do São João, do ciclo natalino, mas o carnaval é onde mais se expressa, né? O maracatu tem um carnaval para se apresentar, tanto o maracatu rural quanto o maracatu nação. Os afoxés têm um carnaval para se apresentar. Os grupos de coco têm outros ciclos, mas o carnaval é um ciclo bem importante. E, infelizmente, as atrações de chão, o fazer cultural no chão, o carnaval de chão está se acabando, né? E isso é muito ruim, porque é a referência do povo, né? E, na verdade, o povo não era para ser de chão, né? Oi? Na verdade, esse paradigma do chão, ele é equivocado. Ele era para estar no palco, porque é o sustentáculo da cultura pernambucana. Quem faz... Eu não acho. Eu não acho. Mas eu falo palco de ser o grande espetáculo daquela noite, independente de se apresentar no chão ou no palco. A tradição do carnaval, por exemplo, é carnaval de chão. O frevo, ele nasce dançado no chão, né? O maracatu rural, o maracatu nação, eles são manifestações de chão, de rua, de estar perto do povo, dessa troca de diversão e de saberes. Então, assim, o palco é importante só por uma questão da valorização, mas
necessariamente colocá-lo no palco. Mas quando trata chão, trata de maneira que é uma coisa menor. E que é um Não é equívoco. E É não um é esse chão que você está falando, que é o chão o chão que é no chão, o chão que vem do terreiro, o chão que nos representa. É um chão do tratamento como se fosse algo de menor relevância dentro de uma apresentação, dentro de um dia, dentro de uma coisa cultural. Tiraram o carnaval do chão, depois colocaram em cima de um trio elétrico e hoje colocam em cima de um palco. Mas carnaval é de chão. E os grupos de referência, de carnaval, principalmente os grupos de folguedo, da cultura popular, está sofrendo muito com essa desvalorização. Né? Mas é importante lembrar que, independente de como os gestores e as gestoras tratam os grupos, as manifestações populares, elas vão existir sempre. Um afoxé vai sempre se apresentar, independente de ter contratação em palco, em chão, ou não. O maracatu rural, um brinquedo popular, ele sempre estará ativo, porque faz parte da vida daquela nação, faz parte da vida daquele terreiro, faz parte da vida dos brincantes populares. Então, independente de gestão. Porém, a gestão ela tem a obrigação do cuidado, da manutenção, do respeito, da valorização, né? É isso. E uma coisa que é muito importante a gente também trazer é essa relação com a vida das pessoas, a cultura, né? Um mestre de maracatu rural, que é o maracatu de baque virado, de baque solto, ele trata o maracatu como a vida dele. Tanto é que quando o mestre, o dono do maracatu, está velho, ele passa o estandarte para o filho mais jovem, né? O filho que ele acha que tem que levar à frente, que dá continuidade, que perpetue aquela manifestação cultural, para que não morra, para que não se acabe e tal. Então, assim, a cultura é a vida dessas pessoas. Não dá para desfazer, desconsiderar. Então, o governo tem essa obrigação. Mas, independente disso, os grupos, né, eles se perpetuam, eles continuam. Eles têm a vida, eles se movimentam cotidianamente, independente, né, dessa relação com o governo. Porque quem faz, né, os grupos, quem faz essa saída, né, é o dia a dia, é a comunidade, eles estão inseridos dentro da comunidade e isso é que faz a sustentação deles até hoje, né? Por isso que a gente tem cultura dessa maneira, popular, enfim, e representativa até hoje, porque o povo sustentou. Porque a gente teve vários governos, descontinuidade de políticas públicas de cultura que poderiam ter acabado ou dizimado com o nosso povo, haja vista o paradigma do racismo, né? Porque quando você fala cultura popular, quando você fala dessa cultura de chão, a gente está falando de uma cultura preta. Pois é, 85%, 90% dos brincantes de maracatu rural, eles são trabalhadores do corte da cana, da cultura da cana. Eles trabalham em usina. 80% são analfabetos e analfabetas. E, em quase sua totalidade, mulheres e homens negros e negras. Né? Nos afoxés, 70% do povo do afoxé, eu acho que até 80%, são pessoas negras. Então, a cultura popular, a gente pode afirmar que ela é feita pelo povo negro. Né? O cavalo marinho é feito pelo povo negro. Então, não dá para dissociar, né, a relação racial com os folguedos, os brinquedos populares. E que essa continuidade conta a história das nossas vidas, da nossa ancestralidade, como eu falei no começo. Né? A partir disso, eu descobri que meu bisavô, meu avô tinha cavalo marinho, meu pai era puxador, isso eu já sabia desde criança.
Inclusive, eu canto, cresci cantando os cocos de Pontezinha, que hoje quase não se canta mais, né? Então, essa manutenção do brinquedo popular, ele está relacionado, sim, com a questão racial também, né, com o cotidiano do povo negro. E aí, por conta dessa questão racial, do racismo, já é um lugar que eles já se sentem inferiores para acessar o recurso, né? Para vir solicitar uma tocada, para vir tentar compor uma grade, porque o racismo ele vai colocando esses grupos num lugar longe dos acessos, né? Longe dos editais, longe da grana, longe do dinheiro e de como eles se manterem de maneira mais tranquila, que não fosse só do trabalho da cana, que vai dia a dia juntando grana para poder fazer as fantasias. E aí, nesse contexto, fala um pouco como é esse lugar de mulher preta, que a gente sabe que a estrutura do Estado ela é racista, a gente não vai personificar, enfim, muito aqui, mas o Estado como um todo, ele é racista, né? A gente está numa estrutura racista, a gente vem dentro desse racismo estrutural. Como é você trazer essa representação de algo que é discriminado dentro das gestões, né? Tem esse paradigma da discriminação, e você também ser uma mulher preta, porque às vezes quando chega o branco, o produtor branco, que representa a cultura popular, ele é visto muito lindamente, é bem recebido, toma um café, e você tem que estar lá insistindo, 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 porque você é preto e preta, igual a pessoa que você representa. Então, fala um pouco também desse lugar. Então, primeiro é importante dizer que a cultura, a produção cultural, ela é um espaço de poder, né? É um espaço de poder. Sendo um espaço de poder, ela é excludente. A começar pelo processo burocrático. A empresa, para representar os grupos em um edital, escrever em um edital, ela tem que estar com toda a documentação absolutamente ok, no que diz respeito aos impostos, à Receita Federal, às certidões de débito, negativa, positiva, enfim. Com toda a documentação ok, que aí já se tem ideia de se que a documentação está ok, é porque se pagou, né? E você você recebe um telefonema, por exemplo, para dizer o maracatu tal, o afoxé tal, né? O caboclinho tal, tal cantora, tal cantor, foi selecionado no edital que você escreveu, o projeto que você escreveu, ele foram aprovados. Então, você tem que levar a documentação, né? Quando você chega no lugar, tem um monte de gente muito bem vestido, e eu, claro, eu sou obrigada, vou muito bem vestida, porque eu sempre gostei de estar muito bem vestida. Eu sou ela. Uhum. Então, mas já te olham de cima para baixo, porque mesmo você muito bem vestida, aquele lugar ali de preta, só apareceu você, né? Então já te olham de cima para baixo. E quando olham para sua mão e vê um monte, uma lotação de documentos das atrações para entregar, eles olham de forma, né, mais excludente ainda, como se dissesse com um olhar: esse lugar não é para você, o que é que você está fazendo? Verdade. Quem vai receber a documentação, quando te conhece, tudo bem. Quando alguém conhece, tem 4 pessoas na tua frente, eles atendem e recebem a documentação de todo mundo. Quando você chega, você escuta: olha, só pode entregar a documentação o representante da empresa, porque tem que assinar. Eu não digo nada, eu tiro o documento da empresa, tiro a minha habilitação e boto na cara. Esse aqui é o documento da empresa, a presidente é Jadion, e essa aqui é Jadion, que sou eu. Se a gente... Hein? Você tem que mostrar papel, mas uma outra pessoa branca antes de você
Não Não precisou. mostrou. Não mostrou. Você seria uma office boy entregando. Exatamente. É como se as outras pessoas que são brancas são a representante legal da empresa, mas você é negra, tem que chamar a pessoa, a representante, porque tem que assinar o documento. Enfim, o tempo todo a gente tem que se autoafirmar. É necessário, às vezes, ser grossa, é necessário para que as pessoas consigam identificar que ali é um lugar público, sendo ele um local público. O atendimento ele tem que ser igualitário e não com processo de exclusão, de discriminação, de racismo, né? E aí você tem que se impor, né? Muitas vezes, às vezes eu vou com o meu companheiro e ele não precisa ser assim, não, eu disse, precisa sim. Precisa, às vezes, tem que chamar uma pessoa que o represente, um gerente, mas, na verdade, aquilo ali é só um pau mandado, o gerente, se brincar, é mais racista ainda. Mas, enfim, esses lugares, a gente tem que estar sempre com o nariz para cima, para mostrar que, se aquele lugar é do branco, da branca, também é da negra e do negro, né? E o que acontece... É o tempo todo. Quando sai uma lista de grupos, de projetos aprovados, que o nome de Jardim sai, é muita coisa, sabe? E as pessoas ligam, uns parabenizam, o outro, nega poderosa. E às vezes vem com fundo de ironia. Não Então, sabe assim. O que você passou, né? o que você vivenciou até agora para ocupar esse lugar de uma produtora que aprova um número X de projetos dentro de um edital de ciclo. Porque de um edital que historicamente é para o povo branco. E que historicamente é um lugar de povo branco. E que não existe lugar de povo branco. Não existe. Os racistas impõem que o lugar de poder é de povo branco, mas o lugar de poder é para todo mundo, inclusive, principalmente para nós negros e negras, que esse lugar sempre foi negado, né? Então, eu acho que a gente tem que romper barreiras, no sentido de dizer, esse espaço aqui também é meu. Exatamente. E mesmo que seja na briga, eu vou ocupá-lo. E é assim. E quem me conhece sabe que eu brigo mesmo, né? E tem que ser, né? A gente tem que ocupar o lugar da preta raivosa, né? Desse estereótipo que trouxeram pra gente. Porque se você não for no grito, se você não for na firmeza, né? Se você não se impor, passam por cima de você como um trator, te tiram por qualquer besteira de documento, que você sabe o que é assim, que, tipo assim, tem coisas que não desclassificam e outras desclassificam no momento de entrega de uma documentação, que, tipo, pode até chegar e você tem uma comprovação, porque tem a história da comprovação, né? E os nossos artistas, cada vez mais a comprovação deles é menor, e eles só vão receber o que puder comprovar. Então, a qualquer momento, eles podem te tirar por qualquer documento desse, e se você não for firme, se você não tiver de brigona, né? Você acaba sendo deixado de lado, sendo botado para trás e vai perdendo espaço. Exatamente. Muito espaço. Eu acho que eu não estaria nesse lugar como representante de grupos, né? E aprovando projetos em um edital, se eu não me impusesse. Por outro lado, eu já melhorei muito nessa coisa de ser brigona, né? Porque, às vezes, você tem que ter um pouco de malemolência, mas isso não significa abrir mão do que é seu de direito. Isso não significa baixar a cabeça para racista, né? Exato. A gente tem que saber diferenciar o que é respeitar o outro, respeitar a outra, né? De baixar a cabeça para o racismo. Eu não baixo nunca. Né? E hoje, eu acho que de tanto eu me impor, hoje eu já não escuto mais
coisinha, sabe? Eu não escuto mais o racismo disfarçado de sorriso. Existe isso também. O fascismo disfarçado de bondade, o racismo disfarçado de sorriso. E isso já diminuiu muito porque eles já me conhecem, É. né? A Não pode. ponto, a ponto da gente procurar a imprensa. Eu vou citar aqui bem rapidinho um exemplo. Tem um grandíssimo artista nesse estado, chamado Azulão. Azulão, ele é um dos ainda em vida e foi dessa leva grande, dos grandes forrozeiros, como Luiz Gonzaga, ele acompanhou Luiz Gonzaga, foi da banda, como Dominguinhos, como Camarão. Hoje a gente só tem dessa leva dos grandes e antigos forrozeiros, Genival Lacerda e Azulão. Só que Azulão, ele viveu um ostracismo muito grande. E aí, quando eu conheci, a gente conseguiu incluir ele novamente nos editais, né? E aí, um dos editais foi o Festival de Inverno de Garanhuns, que Azulão tirou nota máxima e só entrava no palco X com nota máxima. E o que aconteceu foi que Azulão não entrou. Não entrou. E aí, tem toda uma história que não dá para contar agora, mas só entrou porque a gente peitou, botou na imprensa, no outro dia ligaram e chamaram Azulão. Ou seja, se a gente baixasse a cabeça para o desrespeito com o mestre Azulão, que é um homem negro, né? A gente não teria ocupado esse espaço. Ele não teria um show, que não é um pedido, que não é uma bondade do Estado. É uma obrigação, porque ele foi selecionado em edital, um edital público, e ele tinha esse direito. E a gente teve que peitar. E agora, dentro dessa história de peitar, né? Tem a gente passando pelo processo de pandemia, né? A gente já teve a lei emergencial que, a duras penas, o governo aprovou esse valor de R$ 600, e a gente vai para um outro momento, que é a lei Aldir Blanc, né? Que está para, enfim, está na tramitação, mas a gente vai ter um novo paradigma para enfrentar de como nós, de cultura, vamos atuar diante disso. Como é que a gente vai dialogar com os governos, porque tem uma parte do recurso que é diretamente para os fazedores, né, de cultura, para as pessoas que trabalham na cultura, que também é o valor de R$ 600. Tem uma parte que vai para editais, e tem a parte também que vai para aluguel de espaço, quem tem espaço constituído, ponto de culturas e tal. Então, mais uma vez, a gente vai ter as pessoas que a gente entende como fazedores de cultura, que, como você disse no começo, que não sabe ler, que não tem entendimento. Uns têm uma produtora maravilhosa como você, outros nem têm. Outros ainda não tem quem... Enfim, não tem quem oriente, não sabe como é que vai acessar. E a gente também, que é produtor, não sabe como é que vai se dar isso no campo do Estado, né? Como é que vão pensar esses editais? Vai ter recorte? Porque a maioria, quem está passando necessidade dentro de um contexto geral desse Brasil é preto. O Estado, ele quem vai constituir os seus editais. Enfim, a gente precisa incidir sobre isso também, mais uma vez, ser aquelas raivosas, aquelas preta brigona que vão dizer, é preciso que tenha aqui a fala do racismo, é preciso que tenha aqui o lugar da representação do preto, é preciso que tenha aqui uma cota, né? Para quem realmente está passando pelas questões de mais necessidade, né? Porque tem os produtores que já aprovam projetos há anos e anos e anos, que, enfim, dominam a cultura, porque você vê ano a ano lá quase uma repetição de aprovação de edital, porque a maioria de nós não, enfim, não consegue ver aquele negócio a capeste. É muito difícil. Então, chega essa lei aí e me fala um pouco como é que tu está sentindo tudo isso. Então,
nesse momento difícil que o mundo vive, né, no Brasil, dentro da economia, a cultura foi a primeira a parar e será, com certeza, a última a voltar, né? Porque fazer cultura é aglomerar, é ter gente, é estar perto, e isso, com um vírus que sai dizimando as pessoas, vai ser muito difícil. Até que a gente tenha uma vacina eficaz, gratuita, e que todas as pessoas tenham acesso, a gente vai ficar paradinho, né? E paradinhas. A Lei Aldir Blanc, ela vem nesse sentido de contribuir com essa população da economia, que é a cultura. Tem muito artista passando fome. Eu falo sem medo. Sem medo. Eu afirmo isso, porque eu convivo, eu falo com eles pelo telefone. Muitos não estão nem mais usando o WhatsApp, porque não tem mais internet, não tem mais como pagar, não tem mais como pegar de ninguém. A situação começou a se tornar muito difícil. E quando a gente fala de comida, a gente está falando de sobrevivência, né? Artistas que esperavam sair o cachê demorado do Carnaval, do São João, faziam barzinhos, né, durante o fim de semana e sobrevivia desse jeito. Não tem mais barzinho. Então, eu acho muito cruel, eu acho que chega a ser perverso indicar que o artista procure a ajuda dos R$ 600 do auxílio emergencial para sobreviver, porque não tem como o governo, o Estado dar esse apoio ao artista para sua sobrevivência. Só um parêntese, Jadion, tem outra coisa, né? Fora a Aldir Blanc, tem o recurso que era São João do Governo do Estado, tem o recurso que ia para o FIG, os festivais, enfim, os festivais que vieram agora nos invernos. Tem vários recursos que eram da cultura. A Olinda também, Kátia. Um abraço, Kátia, Ana, Juliana, Ana, todo mundo que está aqui. Tem o dinheiro, a Prefeitura de Olinda também tem grana, todas o Estado inteiro. Tem uma grana que iria acontecer, que de repente está aí parada e ninguém sabe o que está rolando. E ninguém está pensando em ajudar de outra maneira, né? Agora, te vira com os R$ 600 e pronto. Pois é, o auxílio emergencial, ele foi indicado pelo governo do Estado em resposta a uma carta enviada pelo Conselho de Cultura, em que solicita apoio, inclusive indica, dá essa indicação, aquilo que a gente conversou antes, né, de que se haveria um recurso X para o ciclo junino, e não vai acontecer. Se haveria um recurso X, Y, para o Festival de Inverno de Garanhuns, para o Festival de Triunfo, que ele seja revertido em ações que contribua para a vida, a sobrevivência dos artistas, da classe artística, artistas, produtores, a cadeia produtiva, né, da cultura. E a resposta que se teve é que todo o recurso do governo do Estado está priorizando o combate ao coronavírus e que a indicação é que os artistas acessem o auxílio emergencial. Eu achei a resposta, ela vem até com um fundo de crueldade, sabe? Primeiro, porque até quem tem direito ao auxílio dentro das regras e das normas da lei do auxílio emergencial, até agora não recebeu, né? Está lá em análise e tal. O governo não deu até agora uma resposta sobre como vai ser. Eu acho que o governo precisa escutar a classe artística e nos dar um retorno de como será, de como o governo está pensando essa distribuição do recurso que virá para Pernambuco da lei Aldir Blanc, né? Que até agora a gente não sabe como será feito, o que é que o governo do Estado está pensando. Eu falo aqui governo do Estado, mas é importante lembrar uma coisa. Existem dois papéis.
Todas as eu, prefeituras. a Prefeitura do Recife abriu um edital agora para lives no São João, o que eu acho que o Estado também deveria fazer, né? Uma coisa que é importante a gente lembrar, e o que eu sempre coloco aqui, existem dois papéis que se exerce como cidadão, como cidadã. Um é o papel de exigibilidade de direitos, ao qual a gente, como movimento social, exerce, e o outro é de assegurar esses direitos, que é o lugar do governo. Então, eu tenho relações muito boas com algumas pessoas do governo, mas eu não sou governo. Uhum. Eu sou sociedade civil, sou uma militante, sou uma ativista negra, antirracista, feminista, que tem como atividade remunerada a produção cultural. Que trabalho e sou aceleradora de grupos de folguedos de cultura popular. Eu sou isso, eu não sou governo. Então, meu lugar é de cobrar do governo que esses direitos sejam efetivados. E o governo... Não, Jadion, você foi com a live e falou mal do governo. Eu não estou falando mal do governo. Quero deixar bem claro, bem escuro aqui, que a gente quer contribuir até ser parceira do governo para que as ações aconteçam. É importante, ninguém está aqui brigando. Mas negar que é importante a gente exercer esse direito de fala e de cobrança e o governo do Estado e as prefeituras têm que encontrar uma forma, uma maneira, um jeito de contribuir para a cadeia produtiva do Estado de Pernambuco. Porque a gente vive num momento dificílimo em que artistas estão passando fome, estão em processo. Eu conheci dois que tentaram suicídio. Né? Então, não dá. A gente está com 8 minutos, viu? 8 minutos para terminar. Vai. E assim, e tem uma coisa, a gente não pode chegar nesse lugar aqui porque está falando mal do governo. Estamos falando de política pública, né? E a gente que respira, enfim, que acredita em cultura, e não é de hoje, faz tempo, seja ela quando está trabalhando no governo, seja ela fora da gestão, a gente acredita que isso é uma mola propulsora de mudança do mundo. Então, a gente não pode se calar, e o governo, do ponto de vista constitucional, ele tem que vir contribuir com a gente. O nosso lugar de sociedade civil é esse, né? O nosso lugar de sociedade civil. Na verdade, o governo e os nossos governos têm acabado de ficar com dar chiliquezinho de achar que está falando mal. Porque não é falando mal, é contribuição. E a sua contribuição foi maravilhosa aqui. Eu queria que você, enfim, falasse um pouco dessa essa fechada, porque a gente só tem 7 minutos. Tá, dizer que assim, tem muito pano para as mangas, a gente tem muito o que conversar. Eu queria muito trazer um pouco de como é essa vivência cotidiana com os foguetes populares, os mestres de maracatu, né? Que são figuras que fazem parte da minha família. E agradecer, dizer que sou muito grata, dizer que estamos a postos, disponíveis para outros momentos. Né? Dizer também que é importante lembrar que o racismo ele é estrutural e não é um sorrisozinho, um bom dia, boa tarde. Miguel, né? Preciso lembrar também justiça para Miguel. Justiça para Miguel. E não é um sorrisozinho bonito que está dizendo que a pessoa é boa e que não é racista. É importante lembrar que o racismo ele se esconde atrás de um sorriso, atrás de conversinhas bonitas, enfim. Estamos juntos, estamos aqui. É isso. Axé, gente. Essa foi a Black to Black, Preta com as Pretas. Hoje a gente recebeu Jadion, né? Maravilhosa, trouxe para nós essa vivência incrível, junto à cultura popular, tendo na sua raiz, no seu sangue, como pai fundador, né, de coco em pontezinha, enfim, tem a efervescência correndo na veia, no nosso DNA, que é a nossa verdade, né? Tudo está na gente, no DNA do povo preto, e a gente sabe disso.
Amanhã a gente continua nesse mesmo horário. Amanhã a gente traz Kiara Ramos, ela é procuradora federal, ela é advogada do Estado e ela é uma das cofundadoras da Biomi Juristas Negras e também idealizou, junto com outras pessoas, enquanto isso, em Wakanda, uma festa esse ano, que começou esse ano, enfim, uma festa preta. E é isso, nossa semana vai ser assim, cheia de mulheres pretas e revolucionárias. Um beijo, Jadinho. É nóis! Nós, sempre. Justiça para Miguel! Justiça para Miguel! Quero aquela galega presa! Beijo, meu amor. Axé.